Sejam muito bem-vindas ao nosso quadro Pintura Terapia. Nesse quadro, eu e a doutora Lívia te ajudamos a ficar com a cabecinha boa. Eu sou a Gabi Meraki. Eu sou Lívia Sério. E o tema de hoje é: Gabi, pintar é um dom? E aí, Gabi? Eu recebo muito esse comentário, né? Falando, Gabi, nossa, que dom maravilhoso que Deus te deu, que dom incrível, né? E aí, será que pintar é um dom mesmo? Você acha? Eu acho que não. Eu acho que tem que treinar muito para conseguir pintar bem, não é? Então, o dom, ele é literalmente, ele é uma habilidade inata, que a gente nasce com ele. É isso que a gente considera um dom, né? Então eu te pergunto, será que dom existe? É, assim, difícil dizer se dom existe ou não, né? Eu estava lendo... a nossa capacidade de inteligência humana. Talvez entender. Eu acho que quando a gente nasce, qualquer bebê tem todas as habilidades. Ele pode fazer, todo ser humano pode fazer tudo o que quiser, porque tem 2 pernas, 2 braços, olhos, ouvidos, então desde que funcione pode fazer tudo. Então eu estava vendo o caso, a história de um menininho, um australiano de 2 anos que toca bateria. Eu falei, não, esse menino tem o dom? Será que ele tem o dom de tocar bateria? E daí, o que acontecia? Os pais dele começaram a ver que qualquer lugar que ele ia, ele começava a batucar pote, batucar, qualquer lugar ele começava a batucar. Até que deram para ele uma bateria e daí ele começou a tocar. Então, assim, não é que ele tocava, ele falou que ele já conseguia manter um ritmo constante na bateria. E os pais deles disseram que ele ia no culto da religião deles, que eu não sei qual que toda semana, não sei se 1 ou 2 vezes na semana, e ele ficava observando os bateristas. Então, será que aquilo é um dom? Ou será que ele observou, era uma coisa que chamava a atenção dele e ele foi desenvolvendo a habilidade? E daí tem um outro caso. Foi super estimulado. Isso, e ele gostava tanto e ficava prestando tanta atenção, e a criança aprende rápido, né? O meu filho pequeno, que hoje está com 5, aos 2 anos, 2 anos e meio, ele começou a andar de skate. É verdade. Ele ele tem o dom de andar de skate? Eu acho que não. Ele sempre foi muito habilidoso fisicamente, ele sempre teve muita capacidade, muita destreza, isso, muito grande. E o meu filho mais velho, que é 2 anos mais velho que ele, começou a fazer aula de skate. Ele pediu de Natal um skate, não sei porquê também, aos 4 anos, e começou a fazer aula de skate. E daí o meu pequenininho ficava em casa vendo... Skate é aquele esporte que a mãe vai descer a rampa, a mãe fica assim, meu Deus. A mãe infarta. Já testa o coração da mãe, testa a habilidade do menino, é ótimo. E daí o meu pequenininho ficava vendo o mais velho fazer. E eu nunca disse, não faz, você é muito pequeno, você pode cair, não. E aí, de repente, ele começou a ficar em pé no skate, ele começou a remar no skate. Quando você põe um pé em cima do skate, vai empurrando com o outro pé, aí você fica em pé em cima e vai. A única coisa que eu fiz foi comprar um capacete para ele, porque se ele cair, pelo menos não bate a cabeça. E com os 3 anos ele já dropava descer de algumas rampas mais altas. E aí ele tem um dom? Eu particularmente acredito que não. Acredito que ele tinha uma facilidade, um interesse e foi treinando. Estimulando, né? Mas o fato de ter um dom ou não vou ser eu que não vou responder, né? Acho que é isso. A gente nasce com as habilidades e você pode desenvolvê-las ou não, né? Aí eu falo assim, tá, mas e aqueles artistas super famosos, né? Que, nossa, mudaram o mundo, mudaram a visão do mundo, a visão da pintura. Eles tinham um dom? E daí eu fui pesquisar, né? Eu não sou uma entendedora muito grande dos artistas, né? Da biografia dos artistas, mas eu sei que Monet, sabe Monet? Foi um pintor. Ele parecia que aos 5 anos ele já começou a desenhar alguma coisa, ele já foi se familiarizando quando ele tinha 5 anos. Aos 15 anos, Gabi,
ele fazia caricaturas, vendia caricaturas e com o dinheiro comprava Ou seja, tintas, trabalhava com a arte. comprava tintas para pintar. E daí ele entrou na faculdade de artes. Eu não sei se foi de Suíça, ele entrou na faculdade de artes, né? E foi desenvolvendo a sua técnica de pintura. E daí ele foi um dos que criou aquele movimento impressionista, se não me engano, foi o movimento impressionista. Então, ele talvez já tivesse uma facilidade para pintura, um interesse, mas ele entrou e começou a desenvolver, né? Tem um outro... É que a gente fica sabendo só depois, mas quantas crianças com 5 anos já faziam seus riscos, já estavam numa aula de arte. Eu com 7, por exemplo, já pintava paninho com a minha avó. Com 7 anos. Então. Aí quando eu morrer, depois todo mundo vai falar, não, porque aos 7 anos a Gabi já pintava. Ela já tinha o dom. Ela já tinha o dom. Você sabe que eu mesma, uma vez eu estava com 5 aninhos também, eu fui visitar uma tia em Cuiabá e minha tia me deu um tecido com um desenho e a gente pintou. Então, assim, a criança tem facilidade para aprender as coisas, ela ensinava, a gente aprendia, né? E Gabi, e você? Como é que foi? Foi um dom ou não foi? Lívia, eu sempre vi minha avó artista. Mas a sua avó nasceu artista? Acho que não. Não sei como ela começou. Porque faz um tempo... Mas você sempre me disse que ela está sempre fazendo aula. Sim, nossa, minha avó ama fazer aula de tudo e sempre se desenvolve, faz aula de coisas novas. Ela não consegue ficar parada em só uma coisa. Ela faz costura, ela pinta, ela faz tudo que envolve, assim. Mas eu acho que eu fui uma criança estimulada na parte artística. Por conta da sua avó? Por conta da minha avó. Quando eu cheguei no primeiro colegial, mais ou menos, eu fazia curso de design, que desenhava muito. Sempre mais envolvendo a parte de arquitetura e design, mas eu sempre desenhei muito. Até para fazer projeto e tudo mais. Chegou na faculdade, eu já fui fazer aula de arquitetura, que também desenhava. E aí agora, 3 anos atrás, mais ou menos, fui pintar, que é o que eu gosto, né, das flores e tudo mais. Mas sempre estive com o papel na mão, a caneta, desenhando, observando. E sua mãe, Gabi? Minha mãe também sempre foi envolvida, junto com a minha avó. Ela fazia aula até de patchwork, essas coisas. Eu falo assim, patchwork, porque tem a ver um pouco a parte da costura, mexer as mãos, né? Mas ela sempre habilidade gostou. manual. Minha mãe é designer formada, designer de interiores, então sempre teve envolvida com a arte em geral. Né? Então aí a gente vê que assim, que também a nossa experiência, a nossa vivência, as influências que a gente tem durante a vida fazem com que a gente tenha uma facilidade maior para aprender determinadas coisas, né? Aí fala assim, mas Gabi, eu só posso pintar se eu nasci nesse meio? Eu só posso pintar, eu só posso ser artista se alguém já foi na minha família? Sim. Essa é uma coisa muito... as pessoas perguntam, né? E ficam, nossa, e fazem comentários. Fica muito essa fazem, nossa, como eu queria ter esse dom que vocês têm de ou pintar. Então essa paciência para pintar, né? Tudo a gente vai adquirindo. Exatamente, óbvio. Então, assim, o dom existe? Eu não sei, tem gente que acredita que sim. Então, assim, não vou dizer se existe ou não. Mas eu acho que as habilidades, qualquer uma, elas podem ser treinadas. Kandinsky, você já ouviu falar de Kandinsky, né? Você já deve ter ouvido falar de Kandinsky. Várias obras abstratas, círculos. Acho que ele foi um dos pioneiros do expressionismo, né? O Kandinsky, ele era advogado, ele fez faculdade de Direito. Ele deu aula na faculdade de Direito e com mais ou menos 30 anos, eu acho que ele recebeu alguma herança, se não me engano, e daí ele resolveu se dedicar à arte. Então, ele resolveu entrar na faculdade de artes, começou a pintar e tanto ele quanto Monet, as obras não eram muito, no começo não eram muito apreciadas, né?
se não me engano... Como todo mundo que está no início. Isso. Não, e se não me engano, acho que foi o Monet, ele tentou expor em vários lugares lá da França e falaram que não. E criticaram, e tinham críticas negativas com relação às pinturas dele. E mais para frente, veio o interesse para esse tipo de pintura e eles criaram esses movimentos. Um foi o movimento impressionista, o outro foi expressionista. Então, assim, o Kandinsky era advogado, dava aula e depois dos 30 ele resolveu... Dos 30 anos, que às vezes a gente fala, nossa, eu tenho dificuldade de aprender por causa da minha idade, porque eu não fui... Imagina uma pessoa que não foi desenvolvida, porque direito, a parte de advogado é totalmente diferente, né? Mas ele tinha, parece que ele tinha uma tia que tinha envolvimento com arte, mas não tinha sido muito estimulado a isso, né? E óbvio que, pelo que ele tiveram algumas coisas na vida dele que acabaram influenciando ele a seguir por esse lado artístico. Eu vejo a diferença também, tem várias pessoas que pintam porcelana, mas faz aula, por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. A diferença da gente que trabalha todos os dias e está sentado numa peça todos os dias, para a pessoa que faz aí a ocasionalmente. Fala, não, porque você tem o dom, porque olha o tempo, você já pinta desse jeito, não sei o quê. Mas a pessoa não para pensar que eu tô 10 horas por dia sentada pintando, né? Então aí eu falo, e aí? Então dá para desenvolver esse talento? Dá. Entendeu? Eu acredito que sim também. Porque o talento é algo que a gente desenvolve. Thomas Edison que disse que talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Sim. Então, ó, é ralar, entendeu? E é super palpável para todo mundo que quer fazer, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para desenvolver um talento? Eu acho que a primeira coisa é você ter interesse naquilo. Então, você tem que querer, você tem que gostar. Então, por exemplo, vocês estão assistindo a Gabi, que seguem a Gabi, provavelmente gostam de arte, gosta de pintura, gosta especificamente de pintura em porcelana, que é o que ela começou fazendo e agora está fazendo pintura em tela. Agora já faz tudo. Agora ela está fazendo tela também, que eu já quero aquele quadro que está ali, não sei se vocês estão vendo, mas foi ela que pintou. Então, ela teve um interesse, ela já tinha interesse desde criança, foi inserido. Às vezes não, às vezes as pessoas não têm os estímulos na infância. Por exemplo, uma pessoa... Sabe que eu tava até lembrando, se eu não me engano, meu pai perdeu um sofá porque eu fiz um desenho. Coisa de criança, né? Lógico. Mas eu desenhei um sofá inteiro, e aquele sofá com um tecido, como chama aquele tecido... Era um tecido caro na época, que ele tinha acabado de comprar, e aí eu achei que era muito melhor eu pintar o sofá com canetinhas hidrocor. Pronto. Pintei e ficou já uma era obra de arte. E levou uma bronca e não conseguiu sair a tinta. Né? Então, assim, tem gente que nunca teve o estímulo na infância, mas que, poxa vida, eu gosto daquilo. Ou que tem algum trauma também, né? Por exemplo, se nessa experiência eu tivesse sido muito punida em relação aos meus pais, ficado muito triste com a situação, eu poderia ter tido um bloqueio na infância, né? Ou tivessem falado, nossa, Gabi, você desenha muito mal, o que você foi fazer? Seu desenho é horrível, estraga, pronto. Talvez você nunca mais quisesse pintar, né? Então, por exemplo, alguém que vai morar... A família, tipo, não fala nada em inglês ou não fala nada de japonês e... essa pessoa quer fazer um curso, quer morar nos Estados Unidos. Poxa, ela não teve o estímulo de criança de aprender outras línguas e ela quer morar nos Estados Unidos. Então, ela tem o interesse de adquirir aquele talento de falar inglês. Porque falar português é um talento que a gente aprendeu desde criança. Falar outras línguas são outras habilidades que a gente tem que adquirir. Sim. Então, primeiro... tem o interesse, então ele tem interesse. Não, quero aprender, beleza. Eu acho que a segunda coisa para a gente desenvolver um talento é você ter uma motivação para aquilo. Então, assim, essa pessoa que vai morar nos Estados Unidos, quer seja para fazer um curso, quer seja para melhora de vida, ou talvez porque algum parente mora lá e resolveu morar, por qualquer motivo que seja,
Qual é a motivação dela aprender a falar inglês? É ir morar lá. Então, se eu quero morar lá, eu quero aprender a falar e a minha motivação é essa. Sim. Qual foi a sua motivação para começar a pintar pintura em porcelana? Eu queria vender porcelana. Você tinha uma motivação forte, entendeu? Sim. Essa era a motivação. Era ganhar dinheiro. Exatamente, entendeu? Qual foi a motivação para que eu estudasse e aprendesse história e geografia que eu não gostava? Nossa, acho uma chatice. Qual foi a motivação para aprender isso? Eu queria fazer medicina na USP. Então, essa foi a minha motivação. Entendeu? Eu não tinha... Eu adorava, eu tinha uma habilidade para matemática, para exatas, mas para aquilo eu não tinha muito. Mas tinha que aprender, era a minha motivação. E olha que engraçado. Por exemplo, Gabi, eu fiz 7 anos de inglês particular e hoje eu não sou fluente. E eu fiz muito tempo de inglês particular em escolas boas, não uma da que a escola oferece, em escola fora. E eu nunca tive uma motivação, eu nunca quis fazer intercâmbio, porque eu pensava que eu não queria deixar meus pais, eu queria ficar com eles, não tinha vontade de explorar. Gostava de viajar e tudo mais, mas nunca tive muitas viagens marcadas, assim, da infância. Já fui pra mais a parte da América Latina, sabe? Cancún, que não precisava do inglês. Que não precisava do inglês. E se hoje você for nos Estados Unidos, você não precisa falar inglês, porque todo mundo fala espanhol lá, tem brasileiro em todo que é lugar. Quando eu fui pra Disney, Orlando e tudo mais, falava tudo português lá. Mas se hoje você tivesse a oportunidade de ir pra França, fazer aula de pintura... Eu ia. E não ia aprender francês? Ia, em 2 semanas. Exatamente. Que eu estive lá na Itália há pouco tempo e eu tava na Itália vendo o celular aprendendo um pouco italiano. Sem comer eu não ficava, eu já sabia pegar um cardápio e falar, io voglio questo, check. Enfim, acabou. Mas sem fome eu não passava. Entendeu? Então assim, você tem o talento para línguas? Não, mas você tá adquirindo. E se você tem uma motivação, aí isso fica mais fácil. Se eu tivesse um curso marcado e tenho interesse, inclusive, de fazer cursos fora e um tempo para me preparar e tudo mais, certamente é um... Exatamente. Então, você tem um interesse e tem um motivo forte, né? Eu acho que uma outra coisa que para desenvolver um talento, a gente tem que ter... Acho que são 2 coisas que andam meio que juntos. É paciência e persistência. Eu acho que a paciência é aquela paciência da gente entender que o começo vai ser difícil. Que no começo você vai demorar. Não vai fazer uma obra-prima no começo. Não vai. Então vai ser difícil para você aprender especificamente pintura. Vai ser difícil para você conseguir desenhar no carbono e do carbono passar lá, e daí vai tremer, vai ser difícil você... Né? Aí depois vai ser... A pincelada não vai ser no início. Mas antes da pincelada, vai ser difícil você fazer o contorno. Sim. Aí depois vai ser difícil você, se for de pincel, fazer o pincel ou a canetinha, você pintar a canetinha sem... Então vai ser tudo muito difícil. E daí você fala, nossa, é muito difícil, meu Deus do céu. Mas se você não tiver uma motivação para fazer aquilo, forte. Você vai desistir. E se você não tiver persistência para continuar, sabendo que a curva de aprendizado normalmente é um U, né? A gente faz assim. Por quê? Você sabe alguma coisa. Aí você meio que demora muito mais para fazer aquilo que você talvez pensasse que fazia, ou faz muito devagar aquilo. Então piora. Piora a forma que você faz. Então você vai fazer muito devagar. Isso. Aí depois que você começa a aprender, que você persiste, insiste, não, eu falo assim, nossa, essa é uma fase. Se eu passar por isso, vai ficar fácil, vai cada dia ficar mais fácil, a curva começa a subir, até que você chega no platô, que ficou fácil. Aí, então, falando aqui, aprende a pintar canetinha. Aí nossa, vai ser difícil, tal. Os primeiros traços não vão. Horrível. Vai ser difícil. Quantas vezes você já não apagou um traço ou uma pintura que você tinha feito? Hoje eu apago. Muito traço, não gostei, apago, faz de novo, apago, faz de novo. Principalmente... Você sabe que eu considero muito até que o sucesso de uma peça
é na quantidade de tempo que você fica em cima dele. Porque uma peça, se for para pensar, a gente não termina ela. A gente deixa ela semi-pronta, mas nenhuma peça fica perfeita, terminada, assim. Tudo dá para colocar um pouquinho mais. Acho que é muito crítica. É igual projeto de arquitetura. Tudo dá para fazer um pouquinho mais. Mas, por exemplo, lembra, eu tenho um beija-flor que eu fiz com as canetinhas. Eu demorei uma tarde inteira para fazer aquele beija-flor. Não foi um beija-flor fácil, inclusive ele tá atrás da gente. Mas eu demorei uma tarde, ou seja, foram 5, 6 horas fazendo a mesma coisa sentada ali. Isso porque você já tem a habilidade de pintar. Sim. Quem não tem, vai demorar uns 2 dias, talvez. O dia inteiro vai fazer e apagar e fazer e apagar. Se você não tiver paciência para entender, eu estou aprendendo, e persistência, não, eu vou fazer até que fique bom, e vai melhorando cada dia, você desiste. Sim. Né? Então eu acho que a paciência de saber que no começo é muito difícil, mas depois vai melhorar. Então o exemplo que eu estava dando, você vai pintar com canetinha. Aí você aprendeu a pintar, fala, nossa, tô bem, aprendi, já sei fazer, não demoro tanto, não demora uma tarde inteira, já consigo demorar umas 2 horas só. Já vai. Então eu vou me aventurar a pintar com um pincel. Você acha que vai ser mais fácil, mas no começo vai ser mais, você vai demorar muito mais tempo para pintar a mesma coisa que você pinta de canetinha, você vai demorar muito mais tempo para pintar a mesma coisa com pincel. Você fala, não, então eu nem vou aprender a pintar com pincel porque eu pinto mais rápido de canetinha. Não, eu já sei fazer isso, rapidinho vou fazer coisas diferentes, mas não, é outra técnica, é outro material, então o que você levava para fazer a pintura com canetinha, você vai, no começo, demorar muito mais tempo para fazer com pincel. E se você não tiver uma motivação? Não tiver motivação, persistência e paciência de saber que é assim mesmo, que primeiro vai piorar para depois melhorar, desiste. Você sabe que o Wendel, que é muito ligado em esporte, me disse que antigamente, sabe no atletismo, o salto em altura, que é aquele salto, vara? Não é com a vara, é o salto que você passa sobre a vara, sabe? E você cai de costas. Antigamente eles pulavam com as 2 pernas, assim, eles sentavam, eles faziam assim com a perna. Ou pulavam, acho que de frente não, mas era com as pernas. Aí um cara foi e começou a pular de costas, fazer a tradicional, que eles jogam o corpo, a vara passa por aqui, eles caem de costas no colchão. E no começo foi pior, o resultado dele foi pior, mas depois ele conseguiu saltar muito mais alto. E daí todos os outros que pulavam cruzando a perna, pulavam como se fosse sentado passando a perna em cima, começaram a treinar outra técnica. Porque até pensando na física mesmo, né? Se tem uma vara aqui, a pessoa pula ela pulava assim, ó, entendeu? Uma perna e outra perna. E agora pula-se assim. Então, e daí todo mundo começou a usar. Nesse salto, o importante é você pular o mais alto, o mais não o mais alto, distante. Não, o mais alto. É o salto em altura, não é salto em distância. Então, aí todo mundo depois começou a fazer essa nova técnica que a pessoa saltava mais alto. Mas qual foi a curva de aprendizado? Primeiro é pior e depois melhora. Então, para tudo é assim. Sim. E acho que até hoje, para a Gabi, quando você vai fazer alguma coisa que você... Por exemplo, hoje pintar beija-flor para você é fácil. Mas se você vai resolver pintar alguma outra coisa que você nunca pintou, certamente você vai demorar mais. E daí, nossa, eu não vou pintar o leão, uma onça, eu vou pintar o beija-flor mesmo, né? Então... Se você não tiver uma motivação muito forte para pintar algo novo, você não vai, você vai ficar na mesma. Sim. Até mesmo porque tem aquilo que a gente conversou, que o nosso cérebro quer que a gente fique no confortável. No confortável. Que eu já conheço. Entendeu? Então você nunca vai usar. A motivação, no caso de fazer coisas novas, é porque eu pego encomenda. Então eu tenho que me uma motivação. Então a motivação é o dinheiro, é o financeiro. Sim. E daí nisso você, nossa, que legal que eu fiz, né? Então eu acho que esses são os fatores, é você gostar, ter algum interesse por aquilo que você quer fazer, né? Você ter alguma motivação, seja ela qual for, mas tem que ser uma motivação fácil, porque se você não tiver motivação na primeira dificuldade, você desiste. Sim. Né? Então, hoje você está no emprego que você não gosta e você quer mudar de profissão e acha que pintar porcelana pode ser algo que te tire de lá.
Só que o seu emprego não é tão... Você não gosta, mas você suporta, já é o lugar comum. Você ganha o seu dinheiro, você tem férias remuneradas, você tem o 13º. É ruim, mas tá bom. Sabe aquele, tá ruim, mas tá bom? Se você não tiver... Tipo, feliz eu não sou, mas dá pra continuar, né? Dá pra continuar. Então, se você realmente não tiver muito insatisfeito, ou quiser muito mudar, ou quiser muito ganhar mais dinheiro com alguma coisa que te dê prazer, uma renda extra, você vai começar a pintar. No começo, é aquela curva. Primeiro vai ser difícil você aprender a pintar, você vai ficar com menos tempo. Quantas pessoas desistem? E daí, nessa parte de ficar com menos tempo para você, para a família, a dificuldade de pintar, poxa, lá eu já sei absolutamente tudo, eu não faço esforço para estar lá, eu só vou lá. Eu tenho que suportar, sei lá, meu chefe, meus amigos, mas tá bom. Então, aprender a pintar é difícil e tal. Aí a pessoa desiste aqui, mas se ela tiver, não, gente, se o emprego for insuportável, eu não suporto, ou não tá dando, eu ganho muito, muito mal, eu preciso de alguma coisa. E se a motivação não for forte, a persistência não sobrevive, então você para. Então, assim, é isso, persistência e paciência de saber que no começo é pior e depois vai melhorar. E para que a gente sempre esteja evoluindo, adquirindo novos dons, é sempre isso. Interesse, motivação, persistência e paciência. Até algo muito legal para motivação que o pessoal pode fazer, colocar no ateliê deles, é escrever os objetivos, né? Isso é. É uma forma da pessoa se manter motivada. Então você tá pintando, você saiu tudo errado. Ou você terminou, elas vão entender, terminou de pintar, você espirra álcool e ele cai no seu prato, que daí já era. Ai, Jesus! Olha a frasezinha, coloca uma frase lá que te motiva, uma frase do que você deseja alcançar, né? E aí, olha a frase, respira, limpa e vai de novo. E né? vai de novo, e fé. E vai. Mas é isso. Então eu acho que é uma... Se você desiste fácil, ou não tem tanta força de vontade, sei lá, que as pessoas falam, né? Eu acho que sim, eu acho que é uma forma de você ter ali, se motivar, colocar frase em algum lugar que você veja. Então, qualquer frase. Você tem alguma frase que te motiva? Eu não tenho frases, mas todo mês eu começo minha agendinha com metas e eu sempre volto para ver quais são as minhas metas. Eu tenho algumas frases que me motivam. Uma delas é: você está exatamente onde você quer estar, que isso para mim é a realidade absoluta. Você está exatamente onde você quer estar. Então, se está ruim, foi você que quis estar aí. Se está bom, foi você Foge que do quis. vitimismo, né? Isso. Pensar, ai, nossa, eu estou obrigada. Isso. E se você quer mudar de lugar, você pode fazer. A outra frase é: se fosse fácil, todo mundo fazia. Que eu acho que isso é... Se pintar fosse fácil, todo mundo fazia. Entendeu? E daí eu tô lá fazendo ultrassom. Nossa, doutora, como é que você consegue? Aí eu faço, não, eu não enxergo nada. Eu falei, ainda bem, porque se todo mundo enxergasse, não precisava de mim. Ai, como é que você consegue ver as coisas? Pra mim, tudo é estudo e treino. Sim. Então, tudo, para adquirir qualquer talento, é estudo e treino. Estuda, vê as aulas do curso, compra o curso. E treino, vou treinar, erro, não ruim. Não adianta também só ver as aulas e não praticar, não adianta fazer uma vez a cada 15 dias, que não vai evoluir, talvez evolua, mas muito devagar, Então assim, você quer treinar, é treino, 3 vezes na semana, todo dia, um pouquinho todo dia. Sim. Então assim, é adquirir também o hábito, de adquirir talentos. Sim. Eu acho que é isso, né? Então, se focar sempre. Eu acho que é isso, eu acho que então, o dom. E que nossas seguidoras aí conquistem o dom, né? Exatamente. Então, o dom é algo, resumindo, treinável. Totalmente treinável e adquirível, né? Isso a gente consegue ver em histórias, né? Por exemplo, você trouxe o Monet, o Kandinsky, a Gabi, a vovó Neide, a Dona Onça. Gente, não tem muito segredo. Então, quando vocês verem uma peça muito bonita minha, pensa que eu treinei muito pra fazer Foi 99% de transpiração. Às vezes eu passei uma tarde inteira fazendo essa peça, né? E às vezes até antes, às vezes você até pesquisou antes alguma coisa. Então, as referências, teve referências antes. Então, assim, o trabalho de pintar foi uma tarde inteira, mas o trabalho de pesquisar foi muito antes, né? Então, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham
interesse em pintar, uma motivação forte, E paciência conquistem o dom. e persistência. Aí vocês vão ter o dom, igual o da Gabi. Ou melhor, ou diferente. Consegue, certamente, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Toda semana a gente traz conteúdo muito legal pra você, artista, artesã ou aspirante. Então clica aqui em se inscrever no canal, ativa o sininho. Se tiver qualquer dúvida, manda nos comentários. Um beijo. Tchau. Tchau. Estudou errado. Eu tenho dom. É, dom da tá psicologia. aparecendo aqui? É, eu vou precisar ter cola. Ah, não, a minha cola é... Peraí. A minha... eu vou precisar de uma cola aqui. Tem uma cola aqui, ó. Mas aí nas colas, vocês cortam as colas na hora. Peraí. Fiquei pensando que a gente podia ter aquele quadradinho que faz tec. O quê? Letra é uma coisa muito particular, né? Você enxerga a sua letra assim? Eu enxergo.